Eu não sei nem o que dizer, né? Há tanto tempo que eu faço pós-jogos com atuações ridículas do Fluminense, sob o comando do Mano Menezes, sob o comando do Renato Gaúcho, sob a indigestão Mário Bittencourt, que eu não sei o que dizer dessa atuação do Fluminense hoje, porque se não foi uma atuação de gala tecnicamente, e não foi uma atuação taticamente impecável. O Luiz Ubeldia, em pouco mais de uma semana, consegue dar ao Fluminense um padrão de jogo que nem Mano Menezes e nem Renato Gaúcho, os dois juntos em mais de um ano e meio, pouco menos de um ano e meio, não conseguiram dar. Um time que era só chutão, chuveirinho, hoje consegue sair jogando. Ainda dá mais chutão do que eu gosto, ainda faz mais chuveirinho do que eu gosto, mas a entrada do Lúcio Acosta no meio campo, que era a reserva do Nonato, do Lima e de quem mais aparecesse ali que fosse um volante, nos tempos de Renato Gaúcho, fez com que o Fluminense conseguisse dar sequência às jogadas. O Lúcio erra passes? Óbvio que erra, porque ele tenta passes difíceis, ele tenta passes que coloquem os colegas na cara do gol ou em boas situações para o Fluminense fazer o gol. Ele não é o cara que vai ficar dando toquinho para trás, ele até toca para trás quando não tem outro jeito, mas não é como alguns jogadores do Fluminense que só tocam para trás praticamente. E o Zubeldia, embora para mim ainda erre na composição do banco, porque não tem Lavega, não tem Lescano, não tem Riquelme, não tem Fidelis, mas tem Guga, tem Everaldo, tem Soteldo, ele acerta na montagem do time, cara. Ele consegue fazer com que Canóbio e Serna formem a segunda linha de 4 e não uma linha de 6, que deixa a entrada da área totalmente aberta para o adversário, e o Galo não conseguiu jogar. Canóbio e Serna fizeram partidas excepcionais, foram muito bons nesse jogo. Lúcio Acosta foi genial, e eu fico assim me perguntando por que a Cazé TV e a Betano colocaram o Samuel Xavier como um candidato a melhor do jogo. Não foi. Lúcio Acosta jogou muito mais bola que ele, Canóbio, Serna, o Martinelli, embora um pouco mais discreto do que tem sido, mas errou quase nada, sabe? Marcou, cobriu, chegou na frente, sabe? Não conseguiu armar muito as jogadas porque o Acosta fez isso, que o Acosta está ali para fazer isso. E o Fluminense consegue uma grande vitória contra o Atlético Mineiro, mostrando para o senhor Mano Menezes que era essa postura que tinha que ter tido lá na Arena MRV ano passado, da Libertadores. Quando alguns esquecem que o Fernando Diniz fez com que o Fluminense tivesse a melhor campanha na primeira fase do que no ano anterior, quando o Fluminense foi campeão da Libertadores, sabe? E aí a gente passa pelo Grêmio num sufoco desgraçado, num time horroroso do Grêmio, e é eliminado pelo Atlético Mineiro numa atuação vergonhosa lá na Arena MRV. Essa postura do Fluminense, essa condição tática do Fluminense, se fosse lá em 2024 na Arena, a gente teria ido para a semifinal da Libertadores e não o Atlético Mineiro. Mas o que passou, passou. Agora é pensar para frente e pensar num técnico que eu acho que ainda está cometendo alguns erros, mas esses erros eles vão sendo corrigidos. Eu falei durante a live que ele vai encher o saco de alguns jogadores, ou encher o próprio saco de ver alguns jogadores jogando, e esses caras vão sendo barrados. O Soteldo já não entrou hoje. O Everaldo ainda entrou, mas entrou por quê? Porque o Cano sentiu a panturrilha e não jogou, porque senão o Everaldo não entraria. O Everaldo hoje é a terceira opção de centroavância do Fluminense. Mas é preciso que o Lavega, o Lescano, o Riquelme e o Fidelis estejam no banco, pelo menos, para poderem jogar. O Fidelis, para mim, é titular do time do Fluminense. Ele é muito melhor que o Samuel Xavier e o Guga juntos. Então, acho que o Fidelis tem que estar como titular. Mas, independente de qualquer coisa, o Fluminense mostra uma postura diferente, mostra uma organização tática importante que funcionou, mostra uma disciplina dos seus jogadores taticamente
que funcionou. E o Zubeldia está de parabéns nesse primeiro momento. Tá? Eu acho que ele erra ao colocar o Everaldo, a gente não precisa ter sempre no centroavante. Não, a gente pode até deslocar o Serna para centroavança e abrir alguém que não seja o Soteldo. Mas o Fluminense consegue finalmente ter um padrão de jogo, me parece. 3 jogos de invencibilidade, 2 vitórias, 1 empate, 2 clean sheets. E isso é extremamente importante para gerar confiança nesse elenco. O Santi Moreno hoje entrou no finalzinho, é verdade, eu acho que nem tocou na bola, mas entrou para ganhar confiança. É um bom jogador, não é o Arias, como foi vendido por essa diretoria do Fluminense. Essa ideia de que ele seria o substituto do Arias, ele não é o Arias, ele jamais será o Arias, ele tem características muito diferentes do Arias, mas é um bom jogador e vai ser útil para o Fluminense. E o Zubeldia consegue fazer com que o Fluminense avance. Dos últimos 9 pontos, ganhou 7, 2 jogos em casa, vitória, um jogo fora de casa, empate, que deveria ser vitória, se não fosse a entrada do Soteldo e o erro de posicionamento do Samuel Xavier. Para mim, foram esses os problemas que não nos levaram a 9 pontos em 9 possíveis, mas o Fluminense está no caminho certo com o Luiz Zubeldia. E é isso, galera, vamos celebrar a vitória do Fluminense, vamos dar risada na derrota do Botafogo, vamos torcer amanhã para Flamengo e Vasco tomarem no rabo também, para a gente ter um fim de semana perfeito. Fluminense 3, Atlético Mineiro 0, o Fluminense numa atuação tática exuberante, tecnicamente ainda falta bastante, mas o que importa é a grande vitória e a grande atuação do Lúcio Acosta. É um maestro do meio-campo, o mini maestro do meio-campo do Fluminense. Um grande beijo, um grande abraço e saudações tricolores.